Salve, gurizada, tudo bem com vocês? Nesse segundo módulo das APNPs, alguns professores, incluindo eu, decidimos trabalhar com uma atividade interdisciplinar, que tem como tema principal a liberdade. Para trabalhar com o tema liberdade, a gente decidiu escolher o filme Capitão Fantástico, porque ele traz uma série de reflexões sobre o tema da liberdade. Então, nesse vídeo, eu vou abordar algumas reflexões sobre o tema da liberdade, especificamente para a disciplina de História, e especificamente com o tema que nós vamos trabalhar no segundo módulo das atividades pedagógicas não presenciais, tá? Que é o tema da Revolução Francesa. Então, vou fazer uma apresentação aqui para vocês, tá? Então, como vocês já devem ter visto, o filme Capitão Fantástico, ele é do ano de 2016, e ele teve como principal premiação a Palma de Ouro em Cannes para o prêmio de melhor diretor. Tá? Cannes é o segundo principal festival de cinema do mundo, só perdendo para o Oscar. Tá? Então, basicamente, o filme trata da história de uma família que se declara antissistema e que vai viver nas montanhas de Washington, que é um estado na costa do Oceano Pacífico, nos Estados Unidos, e é um estado bastante montanhoso. Então, eles se isolam nas montanhas e se declaram antissistema. Tá? Mas o que seria ser antissistema? Tá? Na visão do filme, ser antissistema é ser basicamente contra as degenerações de dois processos históricos que a gente está estudando nas APNPs em História. Tá? Um deles é o capitalismo, que surgiu com a Revolução Industrial, e hoje está sob o signo neoliberal, sob a forma neoliberal. E o outro processo é o processo da democracia política, tá? Que surgiu na Revolução Francesa, e eu vou dar ênfase nesse vídeo a esse processo. Tá? Isso fica bem claro no filme em algumas cenas, mas para mim chamou bastante atenção uma cena, que é quando a mãe das crianças falece, o avô não permite que o pai leve as crianças pro velório, né? E a filha menor, ela diz assim, eu gosto do vovô, mas o resto da tribo deles é de fascistas e capitalistas. Tá? Então, para mim, fica muito claro esse antissistema, especialmente nessa frase, foi uma frase que me marcou muito. Tá? Para pautar as discussões em relação à história e em relação à Revolução Francesa, eu vou me basear na teoria do Jean-Jacques Rousseau, tá? Vocês certamente já estudaram Rousseau mais profundamente em sociologia. A gente viu no módulo 1 das APNPs em História sobre o iluminismo, algumas ideias mais gerais do Rousseau, e o Rousseau foi um ideólogo muito importante na Revolução Francesa, especialmente para o grupo mais radical, que era o grupo dos jacobinos, tá? E a partir das reflexões do Rousseau é que eu estou trazendo os elementos para relacionar o filme Capitão Fantástico à Revolução Francesa, certo? Então, para mim, Marcos Luft, tá? O filme Capitão Fantástico, ele propõe três grandes reflexões que podem ser associadas ao conteúdo de Revolução Francesa, tá? E ao processo histórico que ocorreu na França entre 1789 e 1799, tá? O primeiro deles é: somos livres das regras? Quem que define as regras? Tá? Por que eu faço essa reflexão? Tá? A família, ela se declara antissistema, tá? Mas será que na prática era assim? Por que se pode fazer essa reflexão? Porque basicamente o pai, o bem, ele praticamente se comporta como um pai de família tradicional. Ele que dita o que os filhos têm que fazer. Que tipo de exercício vão fazer, que tipo de leitura eles vão fazer, que tipo de atividade vão fazer, tá? Então, são comportamentos de um pai de família tradicional, tá? O que será que o Rousseau pensaria disso e como isso se reflete na Revolução Francesa, tá? O Rousseau, ele tem a obra principal dele, que é o Contrato Social, mas tem uma obra muito importante também, que pouca gente fala, que é o Discurso sobre Economia Política, tá? E nessa obra, ele vai fazer essa contraposição entre a família e o Estado ou sociedade, tá? Para o Rousseau, o bem tá certo. O pai, ele tem o direito de se impor sobre os filhos, dizer o que os filhos têm que fazer. O que o Rousseau criticava era, tá? Que o Estado, especialmente a monarquia,
naquele momento, e especialmente ele fala sobre a monarquia da França, ela tinha o mesmo princípio, ou seja, que era um governo de família, tá? Baseado em quem? Nos interesses da família do rei. Tá? Hoje a gente poderia fazer uma associação, por exemplo, com as poucas famílias que têm o controle no capitalismo e que geralmente têm o controle do poder. Tá? Mas naquele momento ele falava especificamente da monarquia, que era um governo de família. O rei era como se fosse o pai do país e ele governava sob os seus interesses. Tá? E para o Rousseau, isso não poderia ser assim. Tá? Tinha que haver uma dissociação, ou seja, não podia ser a mesma coisa família e Estado, tá? E para isso deveria ser estabelecido o contrato social, tá? Nesse contrato social deveria ser expressa a vontade geral da nação, tá? O que é a vontade geral da nação, tá? Não é uma soma de interesses individuais, tá? E não é simplesmente a vontade da maioria, tá? São os interesses de longo prazo que unem os indivíduos, tá? Também não são interesses de curto prazo, tá? E onde é que vai se expressar isso? Na Assembleia Constituinte Francesa, que vai elaborar a Constituição de 1791. Então, o interesse deles era fazer esse contrato social para que o governo da França não fosse mais o governo de uma família, baseado nos interesses da família, que fosse a família do rei que ditasse as regras, que definisse as regras, mas fosse toda a sociedade francesa que definisse as regras, tá? Só que aí o Rousseau, nessas duas obras, ele pensa um pouco, mas a vontade dos indivíduos é muito diferente entre elas. Como é que a gente vai lidar com isso aí, tá? Como é que a gente vai fazer regras para indivíduos que são tão diferentes entre si, tá? E para isso, o Rousseau vai focar em uma outra obra dele chamada Emílio, o papel da educação. A educação serviria para, na medida do possível, uniformizar a vontade geral, fazer com que as pessoas tivessem os seus interesses o mais convergentes possível, ou seja, que se aproximassem cada vez mais, tá? E no filme a gente pode perceber, em certa medida, isso. Por quê? Porque o pai, ele dita como é que vai ser a educação dos filhos, o que eles têm que fazer, e inclusive os livros que eles estão lendo, né? Então, isso lembra muito a proposta que o Rousseau traz no Emílio, que uma das propostas que o Rousseau traz é a da educação humanística, que pode se ver nos livros que eles estão lendo, como o Tolstói, tá? E uma educação das emoções, tá? Só que, claro, no filme nem sempre aparece muito certo. Tem algumas situações que há problemas. Por exemplo, quando a menina não consegue caçar e ela fica muito sentida porque vai matar o animal, tá? Na questão da comemoração do Natal, que um dos filhos se revolta, pergunta por que não se comemora o Natal e se comemora o dia do Noam Chomsky, tá? Então, no filme pode-se perceber essa ideia do Rousseau de tentar uniformizar o pensamento dos filhos e como se fosse criar uma vontade geral única da família, tá? E era isso, basicamente, o que o Rousseau propunha para a sociedade, tá? O papel da educação, uma educação única, tá? Que se enfocasse em determinados temas para que as vontades da população fossem o mais aproximado possível, tá? E eu termino com uma pergunta, essa primeira questão, tá? É possível ser antissistema reproduzindo a estrutura familiar tradicional? Que era o caso no filme, tá? Para o Rousseau, parece que sim, é possível ser, porque se o pai pode continuar, mas a sociedade tem que mudar, tá? Talvez, eu acho, na minha opinião, no filme Capitão Fantástico, o Ben também acredita nisso. Ele acredita em antissistema, mas ele reproduz os comportamentos de uma família tradicional, onde não há um diálogo entre pais e filhos sobre as coisas que deveriam ser feitas. O pai impõe tudo no sentido de tentar
salvar os filhos daquele sistema capitalista, tá? A segunda questão que o filme me coloca, tá? É a seguinte: somos livres em relação ao nosso meio, tá? A família do bem, o bem, as 6 crianças, eles estão isolados lá no meio das montanhas do estado de Washington, tá? Eles se declaram antissistemas e eles estão praticamente livres do seu meio, tá? O que que acontece, tá? Vai falecer a mãe das crianças, a esposa do bem, tá? E a partir daí vai haver o desenrolar do filme e que vai ter essa relação, essa questão. Somos livres em relação ao nosso meio, tá? E aí aparece uma série de cenas muito interessantes, tá? Por exemplo, o jantar na casa da irmã do bem, onde tem visões muito diferentes ali, tá? O pedido de casamento do filho mais velho, sendo que ele só tinha dado o primeiro beijo, tá? O cara estava completamente apaixonado, ele não estava ligado no mundo em que ele vivia, tá? E para mim a mais impactante que é a cena no supermercado em que o pai finge um infarto ali para os filhos poderem levar comida de graça, né? No sistema capitalista, um roubo, tá? Então, essa é a pergunta que aparece em várias ocasiões no filme, tá? Nós somos realmente livres em relação ao meio, tá? Isso me traz, na parte inicial, onde eles estão nas montanhas ainda, a ideia do Rousseau sobre o estado de natureza, tá? Antes do homem entrar em sociedade, ele estava em estado de natureza, ele não estava em sociedade ainda, tá? E a ideia de humanidade dele era restrita à família, tá? Não havia nenhum impulso para formar uma sociedade, tá? Eu acho que no filme isso fica bem claro, tá? O bem e as crianças não têm vontade nenhuma de ingressar na sociedade, a sociedade que eles tanto criticam. Porém, a gente pode perceber também que não é tão completo, não é tão assim como o Rousseau pensava, porque eles veem uma humanidade externa àquilo que eles estão vivendo. Eles sabem que existe um mundo fora dali e um mundo talvez que eles não consigam transformar. Eles estão isolados justamente para se proteger desse mundo, tá? Os revolucionários franceses, eles têm que lidar com essa questão. Nós somos livres em relação ao meio, tá? Já havia algumas experiências, alguns outros países já haviam pensado nisso antes, tá? 2 deles, a Inglaterra e os Estados Unidos, tá? E eles se baseavam basicamente no John Locke. Para o John Locke, o ser humano era livre e não deveria se submeter a ninguém. Então, basicamente, a gente era livre em relação ao meio. Tanto é que nas leis, por exemplo, na Constituição dos Estados Unidos, nas primeiras emendas, não existe nenhuma restrição à liberdade. A liberdade, ela é irrestrita. Tá? Só muito depois os Estados Unidos vão criar algumas restrições à liberdade, porque perceberam, ó, não dá para ser tão irrestrito assim, tá? Já para o Rousseau, ele não acreditava nisso, tá? O ser humano só era como tal em sociedade, mesmo que a sociedade o corrompesse, tá? O homem no estado de natureza era bom, mas a sociedade o corrompe, era a famosa frase dele, tá? Então, a gente não é livre em relação ao meio para o Rousseau, tá? Então, basicamente, o que eles pensavam lá nas montanhas, lá, mesmo que eles se declarassem antissistema, eles não estavam livres em relação ao meio. E a gente pode se questionar, se o cara é antissistema, ele tem que estar dentro de um sistema. Será? Tá?
Como é que os revolucionários franceses lidaram com essa questão? Eles vão lidar com essa questão na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi uma das primeiras medidas tomadas pela Assembleia Nacional Constituinte na Revolução Francesa. Tá? Esse documento é dos primeiros meses da Revolução, no final de 1789. E eu separei alguns artigos da declaração que mostram isso. Tá? O artigo 4º, ele fala especificamente da liberdade. Tá? E ele já coloca especificamente: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Tá? Ou seja, a gente tem limites para a liberdade. Por que a gente tem limite para a liberdade? Porque a nossa liberdade poderá atrapalhar outra pessoa. Se ela poderá atrapalhar outra pessoa, é que a gente não é tão livre do nosso meio. A gente não é livre do nosso meio. A gente está inserido numa sociedade e a gente precisa considerar esse meio. Certo? No artigo 10º e no artigo 11º, ele vai tratar especificamente da liberdade de expressão, tá? Da liberdade de dar opiniões e de expressar suas ideias. Ele enfoca que a gente tem que ter a liberdade, mas a gente não pode abusar dessa liberdade. Por quê? Porque pode prejudicar outra pessoa, tá? Não pode perturbar a ordem pública, e se acontecer alguma coisa, ele tem que responder por isso. A liberdade não é irrestrita, como Locke disse. A liberdade é restrita. A liberdade tem que ser usada com responsabilidade, tá? E no artigo 5º, ele enfoca no que limita essa liberdade. O que limita essa liberdade não é a opinião do rei, não é a opinião de uma pessoa, não é a opinião de um determinado grupo, tá? O que proíbe a liberdade irrestrita, o que restringe essa liberdade, porque as pessoas estão no meio, tá? É a lei. E onde é que se faz? E a lei é a expressão daquela vontade geral que a gente tratou lá na primeira pergunta, tá? Que são os interesses que unem as pessoas a longo prazo, tá? Onde é que se faz a lei? No parlamento, na Assembleia, que também é a expressão dessa vontade geral, tá? Então, a lei é a expressão da opinião das pessoas, tá? O que as pessoas consideram importante a longo prazo, certo? E a lei é que vai criar as restrições para a liberdade, porque a gente está dentro de um meio em que a gente não pode prejudicar a liberdade de outra pessoa, tá? Então, basicamente, isso é que os revolucionários franceses pensaram. Não existe liberdade irrestrita e sem consequências, tá? A liberdade deve ser usada com responsabilidade e tem os seus limites estabelecidos pela lei, tá? E a terceira questão que o filme me coloca é: o que é liberdade? Tá? No filme vão aparecer concepções diferentes de liberdade. Eu vou destacar duas delas, tá? Para o Ben e para sua família de 6 filhos, a liberdade era ser antissistema. Tá? Viver com a sua casinha nas montanhas, caçar sua alimentação, ter a sua própria forma de educação, tá? Ter sua própria forma de vida fora do sistema. Tá? Já para a família da irmã do Ben, quando eles vão jantar lá, eles têm uma ideia diferente de liberdade. Eles têm uma ideia de liberdade muito associada ao consumo. Eles têm uma casa boa, eles têm um carro bom, eles têm equipamentos eletrônicos de última geração, celular, videogame que as crianças usam, tá? Então, tem essas ideias diferentes de liberdade. A liberdade é uma palavra polissêmica. O que significa polissêmica? Ela tem vários sentidos e depende muito das concepções pessoais de cada um de nós, tá? E os revolucionários franceses, eles tiveram que lidar com esse problema. Tinha o lema lá da Revolução Francesa: liberté, égalité e fraternité. Mas o que era liberté? E para quem era essa liberté?
tá? E nesse processo vão se destacar dois grupos na Revolução Francesa com ideias totalmente diferentes de liberdade, tá? Um grupo era o dos girondinos, que era a burguesia comercial. E para eles a liberdade era a liberdade econômica e uma certa liberdade política restrita, tá? Que garantisse os seus interesses. Então, por exemplo, eles vão apoiar uma medida que talvez para muitos se considere absurda, que é o voto censitário, ou seja, que para participar da política a pessoa tinha que ter uma determinada renda. Para que isso? Para que o governo, as pessoas que estivessem no poder ou fazendo as leis, fossem da sua classe social, para que as decisões servissem aos seus interesses. Então, o Estado deveria garantir essa liberdade econômica, essa sim restrita, sem limites, sem restrições, tá? E uma liberdade política restrita, excluindo aqueles que não tivessem condições financeiras de participar, tá? Já para outro grupo, os jacobinos, vai ser um pouco diferente, tá? Os jacobinos eram a pequena burguesia, os pequenos comerciantes e os trabalhadores urbanos. E eles vão incorporar a ideia do Rousseau, que é uma igualdade total entre os seres humanos, independentemente de cor, independentemente de condição financeira. E para eles não há liberdade, então dessa forma, não há liberdade sem igualdade. E não há fraternidade sem igualdade e liberdade, tá? Para isso eles vão defender um papel forte do Estado, que o Estado intervenha na economia, intervenha nas relações sociais para garantir a liberdade das pessoas e para garantir a igualdade. Então, no governo dos jacobinos vão ser tomadas várias medidas, se permite a participação mais efetiva das mulheres na política, ainda não votando, mas pelo menos se deixava falar, se aboliu a escravidão nas colônias, se tomaram medidas para garantir o acesso a alimentos, tá? Para os jacobinos, se não houvesse igualdade entre as pessoas, não haveria liberdade, tá? Então, existem essas duas concepções que se chocam na Revolução Francesa, e basicamente o processo revolucionário francês vai ser essas concepções distintas de liberdade, e até os dias de hoje elas estão presentes nas concepções de direita, que seriam os girondinos, e esquerda, que seriam os jacobinos, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não precisa dar joinha no canal, que não vai fazer muita diferença, tá? Espero que vocês tenham refletido alguma coisinha sobre a liberdade, o Capitão Fantástico, a Revolução Francesa, tá? Na semana que vem eu vou propor uma nova reflexão sobre liberdade, mas com o tema independência do Haiti, tá? Para mostrar as limitações da ideia de liberdade na Revolução Francesa, tá? Como a Revolução Francesa previu uma coisa, mas na colônia era outra coisa, certo? Então, um abraço, cuidem-se e até mais.